Ponte no município de Vitória é o que não falta. Afinal, a capital do Espírito Santo é composta de uma parte continental, uma ilha principal e diversas ilhas menores no seu entorno. Tem ponte metálica, ponte de concreto, ponte estaiada, ponte alta e ponte baixa. Que tal conhecermos um pouco mais sobre essas pontes e suas histórias? Vem comigo, eu vou te mostrar todas elas pela ordem de construção. A primeira ponte a ligar o município de Vitória ao continente foi a Ponte Florentino Avidos. Ela faz a ligação da Ilha do Príncipe, em Vitória, ao bairro São Torquato, em Vila Velha. Construída na Alemanha, ela foi trazida de navio até o porto de Vitória em 1927. Toda feita em aço, sua estrutura formada por 5 pontes ferroviárias pré-fabricadas foi toda unida por rebites, pois ainda não existia na época solda elétrica. Assim que os serviços estavam mais adiantados na Alemanha, acompanhado até pelo Moacir, né? Então eles mandaram por navios, né, o material todo já recortado, direitinho as peças, né? Não havia montado nada, tudo em peças, parafusos, e peças de vigas metálicas, etc. Então, tudo isso foi recolhido aqui no Cais do Porto, e numa área que foi aterrada propriamente para isso. Sua inauguração aconteceu em 1928. Ela recebeu esse nome em homenagem ao governador da época, Florentino Avidos, mas logo recebeu da população o apelido de 5 Pontes. Passagem entre o passado e o presente, a Ponte Florentino Avidos é hoje um patrimônio histórico urbano do Espírito Santo e um raro exemplar no país. Se a Ponte Florentino Avidos é um exemplo de construção do século passado, a Ponte da Passagem representa o desenvolvimento e a modernidade da cidade no século XXI. A ponte liga a Avenida Fernando Ferrari, no bairro Goiabeiras, à Avenida Nossa Senhora da Penha, que corta o bairro Praia do Canto. Construída sobre o canal de Camburi, a nova Ponte da Passagem, ou Ponte Governador Carlos Lindenberg, tem 270 metros de extensão e 32 cabos de aço que a classifica como ponte estaiada. Ao lado dela foi construída a Passarela da Passagem, ou Passarela Maurício de Oliveira. Foi também nesse local, em 1800, que escravos construíram a Pinguela da Passagem, primeira ligação da ilha ao continente, mas foi somente em 1930 que houve a inauguração da Ponte da Passagem em concreto armado. Em 1972, ela é reformada e recebe mais uma faixa de rodagem em cada sentido. A ponte se manteve assim até a inauguração da atual em 2009. A Ponte de Camburi foi inaugurada em 1966. Em dezembro do ano seguinte, a ponte partiu ao meio e caiu sobre o canal. Com sua reconstrução, ela recebeu o nome de Cecília Anabel de Almeida, primeiro prefeito da cidade. Mas por muito tempo, moradores da cidade a chamaram de Ponte que Caiu. Outro fato curioso sobre a ponte que poucos sabem é que oficialmente a Ponte de Camburi é formada por 2 pontes. Em 1981 foi construída outra ponte ao lado da que já existia. Então, a ponte no sentido Praia do Canto, Jardim da Penha e Jardim Camburi se chama Cecília Anabel de Almeida. Já a ponte no sentido Jardim da Penha, Praia do Canto, leva o nome do ministro Petrônio Portela. A nossa próxima ponte é a da Ilha do Frade. A ponte da Ilha do Frade, que tem o nome oficial de Ponte Desembargador Paz Barreto, foi construída em 1971 pelo médico e ex-governador José Moraes, que era dono da ilha. Ao adquirir a ilha, José Moraes deu início a um loteamento e mandou construir a ponte que faria a ligação do bairro Praia do Canto à ilha. Antes de José Moraes, a ilha passou por vários donos. O primeiro, em 1535, foi Valentim Nunes. Valentim recebeu a ilha do amigo Vasco Coutinho, primeiro mandatário da capitania. Voltamos à Ilha do Príncipe para mostrar dessa vez a Ponte do Príncipe, ou Segunda Ponte, como é popularmente conhecida. A ponte faz a ligação de Vitória com os municípios de Cariacica e Vila Velha. Ela foi inaugurada em 1979 pelo ex-presidente da República, o general João Batista Figueiredo, mas até a sua inauguração, os atrasos foram inúmeros.
A obra teve início em dezembro de 1972 e tinha previsão de entrega para o ano seguinte, mas foi somente em 1979, depois de inúmeras paradas causadas por problemas na obra e até falta de cimento, que a obra foi entregue à população. Mesmo depois de inaugurada, a ponte não fazia ligação de Vitória a Vila Velha como vemos hoje. Foi somente em 1986 que o governo do estado completou a ligação entre Vitória e o município Canela Verde. Depois da Ponte do Príncipe, chegamos agora à maior ponte de Vitória e do Espírito Santo, a Terceira Ponte. A Terceira Ponte, oficialmente Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça, foi inaugurada em 1986. Ela liga as cidades de Vitória e Vila Velha. Maior obra já realizada no estado e uma das maiores do Brasil, a ponte chama a atenção por sua grandiosidade. Quinta maior ponte em extensão do país, possui pouco mais de 3 km de comprimento. Seu vão principal tem 70 metros de altura e 260 metros de um pilar ao outro, permitindo assim o acesso de navios de grande porte à Baía de Vitória. Assim como a Ponte do Príncipe, os atrasos na obra marcaram sua construção. O primeiro pilar da Terceira Ponte foi concretado em 1978, durante o governo de Elcio Álvares, mas logo a obra ficaria parada até 1984. Ela só seria concluída em 1989, já no governo de Max Mauro. Hoje, com pouco mais de 30 anos de construída, a ponte vai receber mais 2 faixas para os veículos e uma ciclovia na lateral nos 2 sentidos. Por que o apelido de Terceira Ponte? Porque ela foi a terceira ponte a fazer a ligação entre o município de Vitória e o de Vila Velha. A primeira foi a Ponte Florentino Avidos, a segunda, a Ponte do Príncipe. Para encerrar, mostramos agora a Ponte Ayrton Senna. Inaugurada em 1996, a caçula das pontes da capital faz a ligação entre os bairros Praia do Canto e Jardim da Penha. Com 150 metros de extensão, 2 pistas em cada sentido e passarelas laterais, esta foi a terceira e última ligação da ilha com o continente. Diferente da segunda ponte e da terceira ponte, essa obra não teve atraso na sua construção. Essas são as pontes de Vitória que conectam lugares e pessoas. Se você, assim como eu, não sabe nadar, não tem um barco e nem um avião, mas quer entrar na ilha, vai precisar passar por alguma delas.